Fala pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre as 10 maiores finais de Copa do Mundo. Já deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. 10º lugar, Uruguai 4 Argentina 2, 1930. O fato de ser a primeira decisão de Copa do Mundo da história coloca a vitória do Uruguai, por 4-2, no Mundial de 1930 na lista. Quase 70 mil pessoas presenciaram o jogo que concedeu à Celeste o direito de ser proclamada a primeira campeã do mundo. O jogo foi disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, em 30 de julho, repetindo a final dos Jogos Olímpicos de 1928. Foi marcado por 2 viradas. Os donos da casa saíram na frente logo aos 12 minutos com dobrado. Peucelli, aos 20 minutos, e Stabile, aos 37 minutos, colocaram a Argentina em vantagem. Na segunda etapa, C&A, aos 12 minutos, Iriarte, aos 23 minutos, e Castro, aos 44 minutos, fizeram com que a taça não deixasse a capital uruguaia. 9º lugar. Alemanha Ocidental 3 Suíça 2, 1954. A decisão da Copa do Mundo de 1954, que foi disputada na Suíça, também ganhou um rótulo, O Milagre de Berna. Virou até roteiro de filme. Isso porque a seleção da Hungria era considerada imbatível. Contava com jogadores espetaculares como Puskás e Kocsis que fizeram com que o time passeasse pela primeira fase. Foram 17 gols marcados em 4 partidas, incluindo uma vitória tranquila sobre a Alemanha Ocidental, que chegou à final tendo como papel ser coadjuvante dos húngaros. A história de superação ganhou tons ainda mais fortes com o início arrasador da seleção húngara, que fez 2-0 em apenas 8 minutos de partida. Os gols foram assinalados por Puskás e Czibor. A reação alemã começou com Morlock, aos 10 minutos do primeiro tempo. Rá igualou o marcador 8 minutos depois e fez o gol da virada aos 39 minutos do segundo tempo, deixando surpresos os mais de 62 mil torcedores que lotaram o Waldorfstadion, em Berna. 8º lugar. Brasil 5 Suécia 2, 1958. Em 1958, foi a vez dos suecos experimentarem o gosto amargo de perder uma decisão de Copa do Mundo em casa. Levaram 5-2 da seleção do Brasil. A decisão teve 2 gols de Pelé, 2 de Vavá e 1 de Zagallo em favor da seleção brasileira. Também ficou marcada por um gesto que seria repetido em muitas outras decisões. Ao receber a taça Jules Rimet, que então era dedicada ao campeão do mundo, o zagueiro Bellini, antes de exibir o troféu para a torcida, o beijou. Esse ritual foi repetido por todos os capitães das seleções do Brasil nas demais conquistas do Mundial. 7º lugar. Itália 3 Brasil 2, 1982. Brasil e Itália decidiram a Copa do Mundo de 1982. Mas o jogo não foi uma final de verdade. A decisão, de mentira, aconteceu nas quartas de final. Na época, o Mundial tinha 2 fases de grupos. A primeira nas oitavas de final foi marcada por uma grande crise de relacionamento na Itália, que só conseguiu sobreviver no critério de desempate de maior número de gols marcados após 3 empates seguidos. Foi colocada no grupo de Brasil e Argentina, que só levava o campeão para as semifinais. A seleção brasileira era considerada a grande favorita. Apresentava um futebol ofensivo e bonito com um meio-campo formado por Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Porém, acabou perdendo por 3-2 o confronto direto com os italianos. Assim, a Copa da Espanha ficou marcada como vitória do futebol bruto e de resultados sobre o futebol arte. Uma grande mentira. 6º lugar. França 4 Croácia 2, 2018. Em 2018, França e Croácia chegaram para a decisão com ótimas campanhas e fizeram por merecer a vaga na grande final. A partida foi vencida pelos franceses que conquistaram pela segunda vez a taça da Copa do Mundo. Com uma vitória por 4-2, os Blues mostraram o porquê eram os grandes favoritos para a disputa do Mundial. Na partida, a França abriu o marcador mas ainda viu a Croácia empatar o confronto na primeira etapa. Em seguida, um passeio francês para não deixar dúvidas. Griezmann, Pogba e Mbappé marcaram com Mandzukic descontando e a taça confirmada para a França com um 4-2. Estão gostando da lista até aqui? Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. 5º lugar. Brasil 1 Uruguai 2, 1950. A maior de todas as decisões de Copas do Mundo não foi uma final. Apesar de ter ganho um nome próprio, Maracanazo ou Maracanaço, dependendo da língua, a partida que indicou o campeão do mundo em 1950 não era eliminatória. Constava na tabela apenas como o último jogo do quadrangular decisivo. O empate, inclusive, servia para os brasileiros, que pela primeira vez sediaram a disputa de um Mundial, contra os uruguaios.
O cenário de otimismo foi formado em torno do jogo não apenas pelas duas vantagens, a do empate e a de atuar em casa, mas por grandes exibições da seleção brasileira ao longo do torneio, que teve goleadas de 7-1 contra a Suécia, 6-1 contra a Espanha e 5-0 diante do México na partida de abertura. O clima de já ganhou cresceu ainda mais durante a partida quando o Brasil saiu em vantagem no marcador. Porém, os uruguaios, que já detinham um título de campeão do mundo, viraram o marcador vencendo por 2-1, com o segundo gol aos 34 minutos do segundo tempo calando mais de 200 mil pessoas, público estimado da partida, que estavam no Maracanã e fazendo com que o jogo entrasse para a história como a mais marcante partida de uma Copa do Mundo. Quarto lugar. Brasil 4 Itália 1, 1970. Com o terceiro título, após 1958 e 1962, o Brasil tornou-se seleção mais vezes campeã do mundo naquela época, superando Itália e Uruguai, que cada um tinha 2 campeonatos. O Brasil também ganhou o direito de possuir definitivamente a Taça Jules Rimet. O técnico brasileiro Mário Zagallo foi o primeiro a se tornar campeão da Copa do Mundo como jogador e treinador, 1958, 1962, e Pelé encerrou sua carreira jogando em Copas do Mundo como o primeiro, e único até agora, campeão por 3 vezes. O Brasil abriu o placar com Pelé aos 18 minutos de jogo. Roberto Boninsegni empatou para a Itália, após um erro da defesa brasileira. No segundo tempo, o poder de fogo e criatividade do Brasil foi demais para o lado italiano, que se agarrava ao seu sistema defensivo cauteloso. Foi então que Gerson acertou um poderoso tiro para o segundo gol. No terceiro gol, Pelé deu um passe maravilhoso para Jairzinho finalizar. Em seguida, Pelé, com o seu excelente desempenho, chamou a defesa italiana para marcá-lo e passou ao capitão Carlos Alberto, que chutou do lado direito para o gol final. Terceiro lugar, Brasil 0 Itália 0, 1994. Brasil e Itália, 2 tricampeões do mundo, decidiram a final da Copa de 1994. De um lado, o até então melhor do mundo Roberto Baggio, italiano e destaque da Azzurra. Do outro, Romário, o grande craque brasileiro, que viria a ser eleito o melhor do mundo logo após Baggio. Foi a primeira vez que uma final de Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. O jogo terminou com um empate sem gols, sendo até hoje a única decisão que não teve gols no tempo normal e nem durante a prorrogação. Foram 4 cobranças para o Brasil, Márcio Santos desperdiçou, Romário, Branco e Dunga converteram. 5 italianos foram para a marca da Cal, Baresi perdeu o primeiro, Albertini e Evani fizeram, Massaro também perdeu a sua. O pênalti derradeiro esteve aos pés de Baggio, o melhor do mundo, que isolou sua cobrança. Segundo lugar. Argentina 3 Alemanha Ocidental 2, 1986. A Argentina chegou à final com evidente favoritismo, especialmente por causa de Maradona, mas pairava o alerta de que a Alemanha, com sua organização, poderia complicar. Os sul-americanos logo começaram a comprovar seu maior talento e abriram 2-0, gols de Brown e Valdano. Mas os germânicos reagiram e conseguiram empatar a partida. E aí Maradona desequilibrou ao encontrar uma assistência rara para Borruchaga fazer o gol do título. Primeiro lugar. Argentina 3 França 3, 2022. Após estar vencendo por 2-0, a Argentina cedeu o empate à seleção francesa, levando o jogo assim para a prorrogação. A Argentina pulou à frente novamente no placar com Messi, porém novamente a França buscou o gol com o atacante Mbappé, que já havia marcado outras 2 vezes, deu resultado final à partida. 3-3. Nos pênaltis, a seleção sul-americana se sagrou tricampeã do mundo derrotando os europeus por 4-2. E aí? O que achou desse ranking? Concorda? Discorda? Qual outra final você colocaria nessa lista e quem tiraria? Deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.